E aí, gente, uma nova fase, uma nova estação em nossa vida tá chegando e que bom! A gente tá saindo do olho do furacão, hein? Esperamos, pois, que tudo dê certo nesse novo momento que estamos vivendo como nação brasileira a partir da reabertura de tantas coisas. E com certeza você está vivendo uma nova fase e para essa nova fase a gente precisa muito vivermos tudo aquilo que Deus deseja proporcionar para você por meio da sabedoria, e é sobre isso que a gente vai compartilhar durante essa celebração. Mas antes desse compartilhamento, eu quero desafiar você a adorar a Deus de todo o seu coração. Por isso, abra seu coração, louve a Deus, adore-o, Ele vai te alcançar. Esperamos o Senhor, esperamos nosso Rei. Ele vem pra nos salvar, redimir e perdoar. Esperamos o Senhor, esperamos nosso Rei. Ele vem pra nos salvar, redimir e perdoar. Vem, Senhor, esperamos por ti, esperamos por ti. 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 Messias, esperamos por ti. Redentor, esperamos por ti. Salvador, esperamos por ti. Consolador, esperamos por ti. Jesus, esperamos por ti. Emmanuel, esperávamos por ti.
Muitos nesse exato momento estão iniciando uma nova estação na sua vida. Afinal de contas, parece que as coisas voltaram a fluir normalmente em nosso país depois de 1 ano e meio de muita crise. Esperemos, pois, que de fato sejamos agraciados por essa abertura em relação à normalidade da vida pós-Covid, e esperemos também que essa variante Delta não prospere em nosso país. Vamos tomar as providências necessárias para isso e vamos pedir a misericórdia de Deus também. No entanto, sabemos que em todas as coisas Ele é soberano e Ele tem cuidado de tudo. Mas para essa nova estação que nós estamos vivendo, precisamos refletir sobre o mundo que nós iremos encontrar e como nós devemos agir nesse mundo novo. Porque, afinal de contas, irmãos, a gente estava no olho do furacão. A gente estava no meio desse reboliço todo e sem saber necessariamente como agir diante de uma situação tão complexa. Não sei se você se sentiu nessa situação complexa, mas eu me senti difícil, pesado, puxado. Por isso que, saindo do olho do furacão, vendo o que aconteceu, precisamos refletir sobre o momento que nós vivemos como humanidade. E creio que agora será um dos momentos mais desafiadores para aqueles que abraçaram a verdade das Escrituras, para aqueles que abraçaram a fé cristã, para aqueles que caminham tendo Deus como referência final para a sua vida, porque o mundo, digamos, está um tanto quanto sensível demais. Depois de tantas crises, depois de tanta dor, de tanto sofrimento, o mundo quer mudanças e uma delas vem de encontro à fé cristã, porque muitas pessoas nesse tempo se decepcionaram com tantos e tantos que se colocavam dentro da instituição cristã, e muitos não souberam como agir diante de tamanhas crises e palavras, e a história que mostra algumas coisas, que muitos se levantarão para realmente confrontar a nossa fé. E não apenas confrontar a nossa fé, mas muitos se levantarão para, de alguma forma, tentar compreender a razão da nossa fé também, porque, afinal de contas, o homem se encontra no mar de desespero. Um homem se encontra no oceano bravio, onde não tem horizonte, onde não tem praia. Essa situação da humanidade que negou a fé cristã, negou a realidade de Deus e se encontra em sua esquizofrenia existencial. Não sabe como viver. E é essa percepção que não apenas eu, mas muitos já escreveram sobre a pós-modernidade, principalmente num momento de tamanha crise, num momento onde marca definitivamente a chegada do século XXI como esse século plural. E a pluralidade em si, ela não é ruim, ela é boa. O problema da pluralidade é o pluralismo. O pluralismo vai dizer para mim, para você, que verdade não existe, que tudo é verdade. E se tudo é verdade, ou se a verdade é relativa, porque é relativa a alguém, por isso o plural, por isso muitas pessoas que abraçam várias verdades, a gente não tem mais um ponto de referência o qual nós podemos sim colocar os nossos pés e vivermos como gente, como seres humanos. Mas
a gente não tem apenas uma questão pluralista em vista, mas a gente tem uma questão extremamente pessimista no que tange ao pensamento acadêmico em relação à própria humanidade. Porque se houve, sim, uma decepção com instituições ou com pessoas às quais você colocou esperança porque expressavam uma fé verbalmente, mas não viviam aquilo de fato, era totalmente antagônico, diferente, era outra coisa, não aquilo que, de fato, a fé cristã afirma. Por outro lado, a ciência se encontra num mundo onde há uma decepção enorme com a própria humanidade, porque a humanidade em si não consegue se encontrar. O iluminismo, o humanismo, ele morre nos guetos de uma humanidade totalmente corruptora e corrompida, totalmente violenta. O iluminismo, que de alguma maneira favoreceu esse pensamento cientificista, essa fé na ciência, a fé na tecnologia, aquilo que de alguma maneira traria para a humanidade benefícios, se encontra no momento onde as pessoas elas estão desesperadas. Por quê? Porque não conseguiu encontrar, nessa perspectiva, um encontro com a realidade de fato. Obviamente, tanta coisa boa a ciência traz para a gente, como a própria medicina, como o próprio desenvolvimento tecnológico, que facilita tanto as nossas vidas, a compreensão de realidades objetivas que estão aí diante de nós e se apresentam, e por meio da experimentação científica a gente consegue sim obter mais conhecimento. Isso é bom, no entanto, uma ciência que negou a realidade, uma ciência que não busca de fato olhar além daquilo que ela consegue compreender, a saber, uma ciência que não consegue olhar para a realidade do Criador de todas as coisas, ela vive um pessimismo real, como pontuou tantos cientistas ao longo da história, porque afinal de contas, quando ela olha para a humanidade, ela vai dizer assim, ela está à beira da extinção, a humanidade vai morrer, a humanidade é isso aí, a humanidade está envolta em meio a determinismos psíquicos, como colocava Freud, determinismos biológicos, como pontuou os darwinistas, determinismos sociais, como colocava o marxismo. Nós não somos livres, nós não temos humanidade, nós estamos dentro de uma máquina onde você foi determinado pela natureza a ser do jeito que você é e você não pode fugir disso. Você faz parte da máquina, você vive numa caixinha fechada onde faz parte da engrenagem e você não vai mudar nada disso. Apenas sobreviva. O mundo é dos mais fortes. A gente se encontra nessa caixa determinista que o mundo academicista científico colocou para a gente. Nós não conseguimos sair disso. O homem não consegue encontrar sua própria humanidade. Isso nos leva, preste atenção nisso, ao irracionalismo. Por quê? Porque se por um lado, quando a gente olha para a humanidade, a gente não consegue encontrar outra saída a não ser o fato de que aquilo que me é ensinado é que não há liberdade, que a nossa humanidade é fadada ao fracasso e ao desespero. Por outro lado, essa mesma academia e ciência vai falar para mim e para você que nós devemos fazer de conta que existe esperança. Nós devemos fazer de conta que existe um Deus, por exemplo. Nós devemos fazer de conta que quando nós olhamos para esse mundo, nós podemos confiar de que o final dele vai ser um final bom, mas de fato não será. Então, no mundo plural, onde
a verdade foi relativizada. Entenda, quando eu falo plural, o pluralismo, a exasperação de um aspecto bom, mas que se tornou um aspecto delimitador para o nosso pensamento, um óculos que é posto em nós e que afirma que tudo é plural, mas nem tudo é plural, existe unidade também, existe também, e a diversidade dentro da realidade, isso é fato, mas nós não conseguimos encontrar um ponto que une a unidade e a diversidade porque nós negamos Deus, mas Deus é um e três, a Trindade, a gente encontra em Deus esse significado para a pluralidade, a unidade, a diversidade, a unidade. Enfim, voltando aqui naquilo que eu estava falando, quando a gente se depara com um mundo que relativista, onde não existe verdade, então não existe uma referência de fato que eu possa dizer o que é certo e o que é errado, afinal de contas, a partir do momento que mudou-se a perspectiva de conhecimento dentro da humanidade, o pensamento de síntese de Hegel, se está difícil para você compreender, pesquisa, presta atenção, tá? Vai a fundo, eu quero que você entenda o mundo de hoje, como a gente está vivendo. Essa negação de verdades objetivas fez com que nós nos deparássemos com uma academia cética em relação à própria humanidade, que vai dizer para mim e para você, como dizia Adolf Huxley, que para nós fugirmos dessa realidade terrível que é a existência, nós devemos usar drogas, nós devemos nos viciar, para ver se a gente tem uma experiência final, uma experiência de transcendência, porque afinal de contas aqui nessa vida você não vai ter essa experiência de transcendência, racionalmente falando, está desconectado da realidade. O que nos leva também àquilo que Timothy Leary dizia sobre a sociedade, que é uma sociedade de mistificação. O homem nega Deus, a sociedade nega Deus, a sociedade nega os princípios cristãos, mas ao mesmo tempo ela sente necessidade de Deus e vai procurar Deus em qualquer coisa. Como dizia Chesterton, que o problema não é negar Deus, o problema é aceitar tudo. Tudo é válido. Quando se nega Deus, tudo passa a ser válido, passa a se acreditar em qualquer coisa. Foge totalmente daquilo que é racional. Ritos obscuros, práticas terríveis, um pensamento que não coaduna com a realidade das coisas, que é distante. Então a gente vive esse momento irracionalista e nós nos deparamos com a necessidade de voltarmos para nós mesmos e percebermos onde foi que essa sociedade caiu e como nós podemos fazer com que haja conexão novamente entre aquilo que nós somos como seres humanos, seres que pensam. A racionalidade foi criada por Deus. E a nossa esperança, e a nossa verdadeira fonte de esperança em um mundo sem sentido e significado, que é a realidade de Deus. Nós precisamos conectar novamente a nossa razão com a nossa fé. A nossa fé, ela de fato traz para a humanidade algumas coisas tão palpáveis, consistentes, reais e necessárias. Ela mostra pra gente que em um mundo onde, apesar da ciência e da tecnologia, as pessoas continuam com seus distúrbios, e digo mais, em um mundo onde o número de suicídios adolescentes e juvenis cresceu da década de 80 para cá, mais de 600% em um mundo depressivo. A solução nunca será econômica, porque nós temos economia suficiente para isso. Nunca será política, porque a história já mostrou que os sebastiãos
Políticos não podem trazer solução. A solução sempre será o Evangelho. Jesus transformando o coração. A perseverança nesse caminho diante da realidade do Deus vivo. O retirar de uma vida presa ao pecado para viver a realidade do Deus vivo. Abra os olhos. Saia dessa esquizofrenia existencial de um mundo cético que rejeita a Deus e se perde em si mesmo, chamando a mim para você a crer em qualquer coisa, chamando a mim a você a até mesmo se viciar em alguma coisa para sair desse sofrimento. E é interessante que se cria estruturas de legitimação para isso. É interessante que esse pensamento, presta atenção nisso, ele parte da academia, de uma filosofia distante de Deus, que não tem Deus como referência final, e vai para as artes, depois vai para a música, depois para a cultura geral, e por fim chega até a teologia, e uma teologia que não crê mais na revelação das Escrituras e que diz para mim e para você que o importante é acreditar em qualquer Deus. E aí, quando nós vemos, por exemplo, as atrocidades feitas em nome de Deus por aí, a gente quer que esse Deus não seja o Deus. Mas, teoricamente, a gente afirmou que a gente pode acreditar em qualquer coisa. Abra os olhos. Em meio a esse emaranhado louco que a gente vive em século XXI, nós precisamos saber como viver. Nós precisamos de sabedoria. E nesse tempo, a gente vai buscar essa sabedoria que vem daquele que criou cada detalhe existente, que trouxe à tona a realidade do universo, das forças gravitacionais, das rotações dos planetas, das características de cada estrela, aquele que trouxe à tona a velocidade da luz, aquele que conhece todas as coisas, aquele que é maior do que o universo, mas tão amoroso, que olha para mim e para você e nos chama pelo nome, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer. A gente precisa de sabedoria. E o texto da Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 2, vai dizer o seguinte, a partir do verso 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Esse texto é incrível, porque é um chamado a você buscar de todo o coração, com tudo que você tem, com toda a sua força, o saber viver a vida em tempos desafiadores. E quem escreveu esse texto foi Salomão. E se você conhece as Escrituras, você sabe quem é Salomão. Salomão, filho de Davi, aquele que iria substituir o principal rei da história de Israel. Aquele que iria substituir o herói dos heróis do povo de Israel, o grande guerreiro Davi, o destruidor de gigantes, o cara que tinha a reputação,
lá em cima. Errou também. Mas era tido como homem segundo o coração de Deus. O querido do Senhor. Salomão olha para o reinado que foi lhe dado no momento de viver novas coisas na sua vida, no momento de uma passagem de gerações, no momento onde ele estaria diante de um grande desafio. E ele faz isso que ele escreveu no livro de Provérbios. Ele vai atrás de sabedoria. E ele busca de todo o coração. E é interessante que quando a gente olha o contexto do momento onde Deus se apresenta para Salomão, a gente vê Salomão com intensidade buscando a Deus. Dando a maior festa já dada lá em Jerusalém, em adoração ao Deus Criador de todas as coisas. Ele fala, eu vou dar tudo de mim, eu vou chamar a atenção de Deus para mim. E Deus vai ao encontro de Salomão. E Deus pergunta para Salomão, o que é que você deseja que eu lhe dê? Já parou para pensar nisso? Deus aparece para você e pergunta para você o que você deseja receber de mim. O Criador do universo está perguntando isso. E Salomão olha para Deus e diz, Senhor, me dá sabedoria para governar esse povo tão grande que nós temos. Perceba o que atrai o coração de Deus. Não é necessariamente a extravagância da festa de Salomão. Ele deu aquilo que ele possuía. Nós damos aquilo que nós possuímos, mas o que chamou a atenção do coração de Deus foi a humildade de Salomão. Ele olhava para a situação que ele estava naquele momento, para o grande desafio que ele tinha diante de si. E ele dizia, eu não consigo por si só. Eu preciso do carisma de Deus, eu preciso do dom que vem de Deus. Eu preciso da dádiva de Deus, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua sabedoria, Senhor. E aí Deus olha para Salomão e diz, já que você não pediu bens, nem para que você pudesse viver livre dos seus inimigos, a morte de seus inimigos, nem longevidade. Eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar bens. E vou fazer o reino de Israel engrandecido em tuas mãos. Salomão buscou de todo o coração. E aqui, quando nós lemos Provérbios capítulo 2, a gente vê alguns verbos que revelam o desejo que há lá no nosso íntimo. Ainda que você seja uma pessoa um tanto quanto discreta, como eu. Mentira, não sou discreto. Ainda que você seja uma pessoa um tanto quanto tímida. Presta atenção nesses verbos. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, ou seja, se você tiver humildade para me ouvir, isso é a sabedoria falando. Porque no contexto do capítulo 2 a gente vê a sabedoria gritando pelas ruas, querendo encontrar alguém que a deseje, que a procure. E aí o verso 2 ela continua falando. Se você aceitar as minhas palavras, você só recebe algo de alguém se você se percebe necessitado de sabedoria. Se você guardar no coração os meus mandamentos, e aqui esse termo guardar é entesourar.
Se existe algo que você deve entesourar, guardar com o maior cuidado, como a gente faz com tesouros, com pérolas, com bijuterias, não, desculpa, com ouro que você tem, com aquelas correntes de ouro que você possui, com diamantes que porventura você tem, você guarda com o maior cuidado. Está dizendo assim, se você entesourar os mandamentos da sabedoria. E diz, se der ouvidos, inclinar o seu coração. Perceba a palavra coração novamente. E aqui coração se refere à motivação da alma. Coração se refere à fonte de vida, aquilo que existe em você, aquilo que faz você se movimentar, o seu maior desejo, o seu amor, a sua busca. Se seu coração estiver nisso, se você gritar, versículo 3, por entendimento, se você buscar como se busca a prata e como se procura tesouros escondidos, isso é incrível, você encontrará. E você vai perceber como Deus é magnífico e lindo, tremendo. Você conhecerá o temor do Senhor. E o temor do Senhor aqui não tem a ver com ter medo. O temor do Senhor aqui tem a ver com se maravilhar com a grandeza que há no pensamento de Deus. Como dizia os grandes revolucionários científicos do século XVI, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, eu quero pensar os pensamentos de Deus após ele. Porque ele é o Criador e eu quero saber como ele criou tudo, os detalhes. Eu quero revelar isso, que está escondido por trás dessa revelação natural. Isso é impressionante. Então, se você buscar de coração, você conhecerá o temor do Senhor, vai se maravilhar nele. Vai cair em adoração ao Deus vivo. Vai se deleitar nesse Senhor. E ainda, verso 6 diz, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. O Senhor dá a sabedoria. Ele entrega a sabedoria. É interessante que Tiago, no capítulo 1, vai usar do mesmo conceito que existe em Provérbios, diante de grandes desafios, de grandes dificuldades, diante de momentos de perseguição, diante de momentos onde a gente precisa ter sabedoria, como falar, como agir, como se movimentar como povo de Deus na história. Por isso que os judeus, eles compreenderam por meio do sofrimento como continuarem possuindo a sua unidade diante de tanta afronta que viveram na história, diante do antissemitismo que existe. Sabedoria. Tiago era um judeu cristão. E ele dizia o seguinte, diante desse desafio que é enfrentar um mundo hostil à fé. Verso 5 do capítulo 1 de Tiago diz, se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça a Deus e Deus vai dar. Busca, grita, busca como se busca um tesouro escondido. Que a sua motivação, que o seu coração deseja ardentemente isso. Guarda os mandamentos de Deus, entesoura esses mandamentos. Vai na fonte, vai nas escrituras. Olha a história de como esse povo viveu, porque ele lia essas escrituras, como essas escrituras moldaram a mentalidade desse povo de Deus. É interessante que um filósofo indiano chamado Vishal Mangalwadi,
ele revela como a Bíblia reorientou todas as coisas nas nações em que ela chegou. Ele aponta como a Bíblia trouxe ao mundo a educação, a alfabetização, e é fato isso. O mundo aprendeu a ler, lendo as Escrituras Sagradas. As nações ocidentais e nações do Oriente aprenderam a ler lendo a Bíblia. Porque os missionários, eles ensinavam às pessoas suas línguas, escreveram a língua desse povo. Pois procura a história do povo Cocomba, que não tinha língua escrita, para você entender. E diz assim, Deus dá sabedoria, a gente tem que buscar, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Vai fundo, é isso que o Tiago está falando. Vai de todo o coração. Busca com intensidade, deseja ardentemente. Peça sabendo que Deus vai te dar, você vai encontrar a sabedoria de Deus. Se você der tudo de si, buscar de fato, não imponha limites àquilo que Deus quer entregar para você. Salomão pediu e Salomão recebeu. Salomão se tornou, enquanto tinha como foco, de fato, referência final, a pessoa do Deus vivo, ele conseguiu sim ser um rei brilhante. E Deus não deu apenas a arte da liderança para Salomão. Deus deu para Salomão princípios de justiça, de como ser juiz em Israel. Como a gente precisa de bons juízes, não é? Juízes justos. Juízes que promovem de fato a liberdade e que não mudam conceitos de palavras como democracia, por exemplo. Como a gente precisa de bons juízes para julgar nossas causas, para vivermos uma nação justa. Salomão foi um bom juiz, mas não apenas isso. Salomão escreveu sobre animais. Ele teve perspectivas de biologia, de botânica, por exemplo. Ele fez desenhos arquitetônicos. Salomão, ele se tornou um literário. Salomão se tornou um poeta. Salomão se tornou um escritor. Deus deu sabedoria a Salomão. Porque ele buscou isso, porque ele desejou. Porque ele colocou tudo de si nessa busca. E é isso que acontece. Provérbios capítulo 8 diz o seguinte: quem é a sabedoria? A sabedoria é essa que criou todas as coisas, que fez tudo que existe, que sabe exatamente como as coisas funcionam, até mesmo a criatividade, até mesmo a espontaneidade, até mesmo o nosso espírito livre. Ela conhece tudo, porque ela é livre em si. Olha que lindo isso. Diz assim: eu estava com ele e era o seu arquiteto em toda essa criação. Dia após dia, eu era a sua alegria. Isso é lindo demais, porque a sabedoria é alegre. A sabedoria não é enfadonha. A sabedoria, ela é deleitosa. Divertindo-me em todo o tempo na sua presença. É como se ela dançasse, enquanto criava todas as coisas. Imagina um grande pintor e escultor fazendo com alegria a sua criação, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. A sabedoria é Cristo Jesus. A sabedoria é Cristo se deleitando em nós, ainda que a sabedoria seja a criação dele. A sabedoria
manifesta esse deleite, essa alegria, essa felicidade em olhar para o mundo e ver o mundo sendo aquilo que ele deve ser. Sustentável, belo, maravilhoso, elegante, deleitoso para a humanidade, que traz satisfação para a nossa alma. Com sabedoria a gente pode transformar o mundo. Com sabedoria a gente pode sim fazer algo novo. E a sabedoria é Ele. É Jesus, que nos ensinou como nos relacionarmos uns com os outros, que nos ensinou a amar, que nos ensinou a viver essa alegria, esse deleite na vida, mesmo em meio a dificuldades. E o verso 35 diz assim: pois quem me encontra, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. O que é que você precisa nessa nova fase da sua vida? Nesse novo emprego seu? Nesse novo momento onde a gente está voltando à normalidade depois de sairmos desse olho no furacão? O que é que você precisa para viver? Sabedoria, que é tão maravilhosa, que está gritando por você, dizendo: me encontra, eu estou aqui, me encontra, eu te quero, me encontra. Vamos pedir para Deus? Vamos buscar no Senhor? Esse é o desejo do nosso coração. E eu quero essa sabedoria, Deus, que o Senhor tem para me dar. Vamos orar? Pai, com humildade, Senhor, nós nos aproximamos de Ti. Precisamos de Ti. Não dá para viver nesse mundo louco que nega a realidade. Deus, não tem como viver se o Senhor não nos der sabedoria, porque nós iremos encontrar tantas dificuldades e afrontamentos. Precisamos, Senhor, da Tua ajuda. Precisamos, Senhor, do Teu socorro. Precisamos, Deus, da sabedoria que vem do alto. Precisamos de Ti, Jesus. Então vem nos ajudar, Senhor. Vem nos ajudar. Derrama a Tua graça. Derrama a Tua sabedoria. Coloque em nosso coração essa predisposição em buscar intensamente, Deus, o como saber viver em meio a esse mundo complexo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Queremos ser mais do que nós imaginamos, mediante a dádiva, a bênção e a graça do Senhor. Pois quem encontra sabedoria encontrou o favor de Deus. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que é imenso por você, que a comunhão e a sabedoria que vem do Espírito Santo seja sobre você hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, de sentir a mão de Cristo. Não sou mais como
Jesus tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti teu terno amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém.
alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, oh, oh, oh. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia.